Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, 18º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho do Êxodo, em que o povo se impacienta contra Deus e contra Moisés e diz: quem dera tivéssemos morrido no Egito pelas mãos do Senhor, quando nos sentávamos junto das panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta gente? É a saudades da escravidão, saudades do faraó, que oprimia, mas dava alguma satisfação em carne, em pão. Então o Senhor disse a Moisés que faria chover um pão do céu e que o povo deveria recolher cada dia uma quantidade, uma porção, porque o Senhor ouviu as murmurações dos israelitas. Então ocorreram duas coisas. Primeiro, a queda de passarinhos, de codornizes, no deserto, para servir de carne para eles. E depois apareceu sobre o chão uma coisa miúda, que os israelitas não sabiam o que era. Que é isso? Este é o pão que o Senhor vos deu como alimento. E este alimento, que foi chamado maná, acompanhou aquele povo durante toda a trajetória no deserto, até que eles chegassem à terra prometida. O maná não podia ser conservado, ele estragava. E quem comia do maná não vivia para sempre, acabava morrendo. Toda uma geração morreu no deserto. Só a geração seguinte é que entrou na terra prometida. Mas era o pão chamado pão do céu. Assim ele é dito no Salmo 77. O Senhor fez chover para eles o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. Este pão é um sinal, é uma figura do pão eucarístico que Jesus nos prometeu e ofereceu. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, é um convite a renovar os votos do batismo. Não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada, para o vazio, para a futilidade. Não é assim que aprendestes de Cristo. Renunciai à vossa existência passada. Despojai-vos do homem velho, aquele homem que ficou sepultado nas águas do batismo, aquele homem que se corrompe ao sabor das concupiscências, das paixões. Despojai-vos desse homem e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Quando uma criança é batizada, ela recebe uma veste branca, um adulto também. E o padre diz: vós nascestes de novo e vos revestistes de Cristo. Por isso trazeis esta veste branca. O que nós fazemos misticamente no batismo, temos que fazer diariamente com as nossas boas obras. Despojar-nos do homem velho e vivermos em Cristo. Não podemos olhar para trás, como fez a mulher de Lot, que se transformou em uma estátua de sal, porque olhar para trás nos paralisa e nos petrifica. Temos que ir adiante. O que passou, passou. O grande erro dos israelitas foi olhar para o passado e ficar com saudades da escravidão do Egito. Nós temos um maná maravilhoso, que é a Eucaristia. E não temos nenhuma razão de ficar com saudades do demônio e daquilo que ele já nos ofereceu. No Evangelho, nosso Senhor hoje está em Cafarnaum, na sinagoga daquela cidade. Os judeus perguntam a ele: mestre, como chegaste aqui? Porque Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães no deserto, mas isto era na outra margem do lago.
Depois da multiplicação, Jesus tinha subido ao monte para orar. A multidão sabia disso. Como chegaste aqui? Os discípulos tinham entrado na barca sozinhos. Como chegaste aqui? A resposta que Jesus não deu seria: eu cheguei aqui andando sobre o mar. Mas não convinha a Jesus falar sobre isso, o que despertaria curiosidades vãs, novas perguntas. Então Jesus respondeu de maneira misteriosa: em verdade, eu vos digo, vós estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos saciastes. O pão para vocês foi o único motivo pelo qual me procurastes. Este é o homem que dá pão. Vamos procurá-lo para que ele nos dê mais pão, mais pão, mais pão. Jesus é comparado a um governante que dá um auxílio emergencial, que dá um ticket de refeição, que dá uma Bolsa Família. Vamos procurar, porque ele nos dá alimento e nós não vamos precisar mais trabalhar, porque vamos ter pão com fartura. Só que eles não entenderam que aquele pão era um sinal. E um sinal é uma coisa que aponta para outra. E eles não entenderam o que aquele pão significava e para onde ele estava apontando. Jesus quer fazer que eles entendam. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, porque o pão se estraga com o tempo, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento este que o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o marcou com o seu selo. O selo com que Jesus foi marcado é o selo do Espírito Santo. O Pai marcou o Filho com o selo do Espírito Santo e o Filho dará um pão, um alimento que permanece. Mas desde o tempo de Adão, alimento a gente consegue com trabalho. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então os judeus perguntaram qual é o trabalho que eles tinham que fazer para conseguir esse alimento que não perece. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus é estranha. A obra de Deus é esta: que acrediteis naquele que ele enviou. Jesus promete um pão que não é adquirido pelo trabalho, mas pela fé. Para se alimentar, basta crer. Mas para crer, os judeus pedem um sinal. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? E os judeus exigem de Jesus um sinal maior do que o daquele que foi feito por Moisés no deserto. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Então, eles estão pedindo a Jesus um sinal semelhante ao de Moisés. Parece que o sinal que ele fez lá de multiplicar os pães não é suficiente para que eles possam crer nele, porque Jesus falou que a obra exigida é que creiam nele que foi enviado pelo Pai. E Jesus então aproveita que eles falaram do maná para dizer: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então os judeus ficam impressionados. Nossa, há um pão melhor que o maná, que será dado pelo Pai daquele que se chama o Filho do Homem e que vai dar vida ao mundo, e será um alimento que permanece, um alimento que dura até a vida eterna. Senhor, dá-nos sempre desse pão. É um pedido semelhante ao da samaritana. Dá-me desta água, Senhor, para que eu não tenha mais que ir aqui neste poço buscá-la. Eles não sabiam que pão era esse, mas entendiam que era uma coisa preciosa. Dá-nos desse pão. E nós devemos dizer isso sempre, que nunca nos falte este pão. E Jesus agora se revela: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Fome equivale a sede. Crer equivale a vir a mim. Portanto, este pão que Jesus oferece é obtido pela fé. Não é à toa que quando o padre
distribui a comunhão eucarística, ele diz o corpo de Cristo. E se você tem fé, você responde amém. Amém quer dizer eu creio que este é o corpo de Cristo, embora o que eu esteja vendo seja pão. E porque eu creio, eu me ajoelho. Porque eu creio, eu faço reverência. Porque eu creio, eu me examino antes de comungar. Porque se eu comungar indignamente, eu como a minha própria condenação. O maná se estragava. O pão da vida não se estraga e não deixa que eu me estrague. Ele me conserva vivo em estado de graça e nos dá a garantia da ressurreição futura. Este é o início do discurso de Jesus sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. Ainda hoje, para muita gente, a religião é um auxílio rápido para problemas imediatos. Eu vou fazer uma novena ao Divino Pai Eterno. Para quê? Para conseguir um emprego, porque eu fiquei desempregado. Ou para conseguir a cura de um câncer, porque eu estou doente e ninguém sabe me curar, mas com a novena eu vou conseguir. Dificilmente alguém faz uma peregrinação para pedir algo mais alto. Já pensou que a doença que você sofre pode ser um sinal de uma doença maior que você não percebeu, o seu pecado? Você já fez uma peregrinação para se livrar de um pecado? Tão raro encontrar isso. Na religião você encontra pessoas que oferecem a você que está com fome alimento. E é normal. Nós temos que dar pão a quem tem fome. Isso é obra de misericórdia. Mas você que tem fome já pediu um pão maior e melhor, que é o pão da vida, o próprio corpo de Cristo? Você que tem fome e vem sempre bater a porta de uma comunidade católica para obter alimento, já pediu para se preparar para a primeira comunhão? Hoje, mais do que nunca, temos que repetir o que os judeus disseram. Dá-nos sempre desse pão. Porque durante este tempo de epidemia, houve a privação deste pão. Muita gente ficou sem ele. Este pão pode nos faltar, ou porque nos faltam sacerdotes, ou porque nos falta a matéria-prima da consagração, que são os pães sem fermento, ou porque falta aos padres a permissão de distribuí-los. Seja como for, ficar sem a Eucaristia é um castigo tão grande que nós, se já passamos por ele, devemos pedir e suplicar, Senhor, que nunca mais isso aconteça. Dá-nos sempre desse pão. Que não nos faltem vocações sacerdotais, que não nos faltem padres, que não nos faltem santas missas, que não nos faltem sacrários, para que possamos saborear este pão da vida. E que não falte nunca da nossa parte o cuidado, o exame, para nós nos purificarmos antes de recebermos este pão. Que Maria Santíssima, aquela que nos trouxe o pão da vida, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.